Contabilidade, 19ª edição do Congresso de Iniciação Científica. Eu gostaria de convidar a todos a tomarem seus assentos. Nós vamos iniciar o nosso evento com a execução do hino nacional. Recording in progress. Inicialmente, muito bom dia, sejam todas e todos muito bem-vindos
a 22ª edição do International Accounting Conference e da 19ª edição do Congresso USP de Iniciação Científica. Eu me chamo Eduardo Flores, junto com a professora Raquel Sarquis, somos os coordenadores gerais do Congresso USP nesta edição. Temos o enorme prazer de receber a todos aqui neste evento, e eu gostaria de chamar, para compor a mesa, a professora Raquel Sarquis, a professora doutora Maria Dolores Montoya, diretora da FEA USP, professor Dr. Valmor Slonsky, chefe do Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA USP, e o professor Dr. Edgar Cornacchione, presidente da FIPECAF. Eu gostaria também de agradecer especialmente aos patrocinadores e apoiadores do Congresso USP, que tem nos permitido alcançar a qualidade desse evento, o Comitê das Secretários de Fazenda, o CONCEFAS, o Grupo Gen Atlas, o Conselho Federal de Contabilidade, a Deloitte, a PwC e o Traders Club, o CIMA, Charter of International Management Accountants, a CAPES, a FIPECAF e a Universidade de São Paulo. Senhores, por gentileza, podem tomar assento. Eu gostaria de passar a palavra à professora Maria Dolores para suas considerações. Bom dia. Aqui? Bom dia a todos e todas. Agradeço muitíssimo o convite e aproveito para parabenizar não só os organizadores, o professor Eduardo, a professora Raquel, pela organização de um evento dessa monta e que há tantos anos vem colaborando tanto com a área de contabilidade, mas agradecer também a todos e todas que participaram, que se inscreveram aqui e que vão contribuir com os seus trabalhos e com as suas ideias para as inovações e para aquilo que a gente vai ver sendo implantado e contribuindo para a área não só acadêmica, mas também na prática da contabilidade. Então, meus parabéns e agradeço muitíssimo o convite. É uma honra aqui para a FEA receber todos vocês aqui. Obrigada. Muito obrigado, professora. Nós que agradecemos o prestígio da sua presença e do seu apoio. Professor Valmor Slonsky, por gentileza. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a professora Maria Dolores, que agora, no dia 13 de julho, assumiu a diretoria. É uma honra tê-la aqui no nosso evento. A professora Dolores, que substitui o Fábio, nosso professor, que esteve à frente da FEA por 4 anos. E eu vi que hoje ele está uns 15 centímetros mais alto, por ter tirado dos ombros o peso da diretoria da FEA. Então, desejo todo sucesso, professora Maria Dolores, que tenha uma gestão profícua. Bem, estamos aqui no 22º Congresso, 19º Congresso de Iniciação Científica. Para mim é uma honra imensa estar aqui na posição de chefe do departamento e que também, daqui uns dias, devo crescer uns 10 centímetros ao passar a chefia do departamento para um dos dois, ou para o Joshua, ou para a professora Marajane, que não está aqui porque está em férias, diretora financeira da USP, aproveitou e foi fazer uma viagem. Mas em breve, então, teremos a eleição, dia 2 de agosto, a eleição da chefia, e desejo sorte ao que for eleito e muito sucesso, Então, para mim, nessa posição aqui, é sempre uma alegria estar à frente do Departamento de Contabilidade Atuária, que no ano passado completou 75 anos de boa existência, Descobrimos uma pérola ao buscar no projeto de criação da FEA
uma pérola, onde o professor Milton Prota, então, presidente do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, pede ao governador, em 20 de outubro de 45, a criação da Faculdade de Ciências Econômicas, porque, dizia ele no telegrama que escreveu ao governador, que 15 mil profissionais de contabilidade desejavam estudos superiores em ciências contábeis. E vejam, foi no dia 20 de outubro de 45. Em 25 de janeiro de 46, a FEA foi criada com o curso de Ciências Econômicas e com o curso de Ciências Contábeis e Atuariais. Então, esse departamento que tem 75 anos de boa história, então, para mim é uma alegria estar aqui como chefe do departamento nesse 22º Congresso USP de Contabilidade e Controladoria e no 19º Congresso de Iniciação Científica. Obrigado. Muito obrigado, professor Valmor. Em nome de todos os professores do Departamento de Contabilidade e Atuária, gostaríamos de agradecê-lo por estar à frente desse desafio de conduzir o departamento. Temos certeza que o senhor entregou os melhores resultados dentro das capacidades, das potencialidades do desafio enfrentado, inclusive pela pandemia, que nos forçou a ter que nos redesenhar, né, nos reprogramar para entregar aquilo que nós viemos fazendo. Gostaria de passar a palavra à professora Raquel Sarquis. Obrigada, Eduardo. Bom dia a todos, sejam todos aí muito bem-vindos ao nosso congresso, né, nossa 22ª edição. Esse congresso ele é muito importante, não só para o departamento em si de contabilidade aqui da FEA, mas eu acho que para toda a comunidade científica e de pesquisa acadêmica na área contábil. Então, é um dos maiores eventos que a gente tem aqui no Brasil, que é a oportunidade que a gente tem de mandar nossos trabalhos, poder apresentar, trocar ideias, ter esse momento de troca de experiências, não só na pesquisa em si, mas na profissão e na academia como um todo, né? Então, acho que esse é um momento muito importante para todos nós. E eu acho que o sucesso desse congresso ele só depende, na verdade, claro que depende da gente também, mas depende principalmente de vocês que são os autores e que submetem os trabalhos de vocês e que estão dispostos a vir aqui apresentar e discutir esse trabalho, tá? Então, eu gostaria de deixar aqui registrado o meu muito obrigado por terem participado, submetido, debatido os trabalhos, avaliado os trabalhos, porque isso também é um processo muito importante. E eu acho que essa edição ela tem talvez um tom especial, principalmente porque a gente está voltando agora para o presencial, né? A gente teve as 2 últimas edições do Congresso de forma online. Esse ano a gente está experimentando a versão híbrida do Congresso, então tem a possibilidade tanto de quem está em casa, online, acompanhar todas as atividades do Congresso, quanto quem está aqui presencial também poder participar e ter essa possibilidade de interagir com todo mundo, tá? A gente preparou esse Congresso com muito carinho para vocês, e eu espero que vocês possam aproveitar aí o máximo possível esses próximos 3 dias de experiência, tá? E qualquer coisa que vocês precisarem, a gente vai estar à disposição de vocês, viu? Flores. Muito obrigado, professora Raquel. Só para dar uma dimensão das atividades que vão ser cumpridas nos próximos 3 dias, nós temos cerca de 700 congressistas inscritos, sendo 2/3 atendendo o congresso de forma online e 1/3 atendendo de maneira presencial. Nós temos cerca de 300 trabalhos que vão ser apresentados e nesse formato híbrido, todos os trabalhos e todas as atividades, todas as palestras e todas as oficinas poderão ser igualmente atendidas pelos participantes de maneira online ou presencial. Então, houve um trabalho de preparação bastante grande. Eu gostaria de convidar a palavra ao professor Edgar Cornacchione, por gentileza. Obrigado, professor Flores. Eu quero, nesse momento, me permitir dirigir pela primeira vez, formalmente, a nova diretora aqui da casa, a professora Dolores, desejando muito sucesso na sua gestão. Também quero cumprimentar o professor Valmor, né, pela condução que teve aqui na frente do nosso Departamento de Contabilidade e Atuária, e também professor Flores, professora Raquel, por todo o empenho que dedicaram, toda a energia que dedicaram para que a gente pudesse ter esse momento tão simbólico, né, tão cheio de esperança, que é o início desse congresso, principalmente nessa versão híbrida, né? Então eu vejo com muita satisfação, mais uma vez, o Congresso e o Departamento tendo uma posição inovadora aí nessa perspectiva, né?
Eu queria cumprimentar a todos os presentes, né, aqui nessa sala. Vocês não podem imaginar como é gratificante retornar ao auditório FEA 5. Ele carrega todo um simbolismo para esse congresso, né? Como é gratificante ver, né, a audiência remota, né, perceber que a presença remota e a possibilidade de trabalhar remotamente, ela permite, né, que outros pesquisadores, pesquisadoras de outros cantos, né, do nosso país e mesmo do mundo possam se juntar a nós. Então, eu diria que é um momento carregado de emoção para a gente, por trás dessa organização. Eu quero fazer uso breve dessa oportunidade para mencionar um pouquinho sobre o Congresso e um pouquinho sobre a Fundação. Me permita iniciar pela Fundação. Quero cumprimentar o presidente do Conselho, o professor Reinaldo Guerreiro, que está aqui conosco. Eu vejo vários outros colaboradores, outras pessoas envolvidas com a Fundação. O que eu queria dizer é o seguinte: a Fundação é extremamente grata por ter a chance e a oportunidade de apoiar um evento como esse, né? Dentro do escopo do apoio que oferece ao Departamento de Contabilidade e Atuário. E a gente nota que, com o passar do tempo, os desafios vão se modificando, né? Então eu vejo que ter essa parceria, né, e poder, de fato, contar com essa relação, né, é muito positivo para que as coisas aconteçam e para que um congresso dessa natureza e com essa magnitude possa ser viabilizado. Por outro lado, também comentando sobre a Fundação, a gente vem procurando, né, torcendo para que possamos nos referir à pandemia como algo histórico, algo do passado, e a gente vê como isso afetou a todos nós, né, na área de atuação que temos em relação ao desenvolvimento das nossas atividades. Então, a gente quer também imaginar, né, no âmbito da esperança, né, que a gente possa ter tempos melhores diante de nós. Se me permitem, eu também gostaria de fazer uma mensagem a respeito desse congresso, né? Eu procurei, hoje de manhã, quando eu levantei, eu fiquei imaginando, né, a edição de número 22, né? Então você se põe a pensar o que estava acontecendo esses 22 anos atrás, né? E realmente, quando a gente olha a contabilidade, a controladoria, se você volta o relógio 22 anos, de fato a gente vê um ambiente extremamente distinto desse que nós vivemos hoje, né? Extremamente distinto. E que bom que seja assim, que a gente esteja reconhecendo o avanço, né? E que bom que o Congresso, com essas características, possa fazer parte desse avanço. Basta a gente imaginar, por exemplo, no âmbito da pesquisa, já aqui referido, a quantidade de programas que haviam naquela época, a quantidade de cursos, por exemplo, de graduação, de pós-graduação, me refiro, né? A quantidade de pesquisadores envolvidos, né? E como a pesquisa foi ganhando um corpo, ganhando uma nova característica. Eu fico com a impressão de que o Congresso, esse nosso, que nos reúne hoje aqui, ele tem um papel extremamente relevante nessa dinâmica de transformação da nossa área. Então, com isso, eu agradeço, é uma enorme satisfação poder estar aqui representando a FIPECAF dentro desse contexto, e agradeço muito a energia de todos os colaboradores envolvidos na construção e na entrega desse evento híbrido, né? Muito obrigado, professor Flores. Gostaríamos de agradecer ao professor Edgar e todo o apoio que a FIPECAF tem nos prestado, e não só ao Congresso, mas à contabilidade no Brasil como um todo, tendo sido uma instituição fundamental por todos os movimentos, os grandes movimentos de mudança da contabilidade brasileira, e nesse momento também tem encabeçado a criação do Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade, uma iniciativa bastante relevante para que a gente alcance o patamar de comparabilidade dos relatórios. Então, gostaria de agradecer à FIPECAF. Só para trazer algum panorama da representatividade desse congresso para a pesquisa contábil nacional, né? Ao longo desses 22 anos, seguramente já passaram por aqui mais de 6.000 trabalhos. Nós já tivemos da presença de 5.400 participantes ao longo de todos os anos. Esse que é um congresso que surge do mais tradicional programa de contabilidade, de pós-graduação em contabilidade do Brasil, o qual foi fundado em 1970, já tendo formado mais de 300 mestres em contabilidade, doutores, em contabilidade, e 600 mestres em contabilidade.
né? Então, a representatividade desse congresso, do ponto de vista acadêmico para a contabilidade, é muito expressiva, e a sua realização num formato híbrido, permitindo a inclusão do máximo possível, o máximo número possível de pessoas que tenham interesse em participar do evento, para a gente é motivo de muito orgulho. Eu gostaria de agradecer aos membros da mesa e passar a palavra ao professor Valmor para realizar a homenagem ao nosso professor Dr. Gilberto de Andrade Martins, um dos fundadores do Congresso. Bem, eu vou falar em pé, porque o nosso homenageado merece. Vejam, o professor Gilberto Martins é um professor que entrou na USP, na FEA em 1975. E eu tive a honra e a alegria de tê-lo como meu professor quando, da disciplina de metodologia da pesquisa, ele, com a competência dele, conduziu a disciplina e cobrou de todos nós um projeto de pesquisa. E para minha alegria, e eu tenho ele guardado até hoje, professor Gilberto, o professor Gilberto me agraciou com nota 10. Eu fiquei extremamente feliz, porque assim, eu acreditava naquele projeto. Eu acreditava que construir a demonstração do resultado econômico era algo extraordinário para a contabilidade pública brasileira. Para que a gente pudesse mostrar o valor do serviço público para a sociedade brasileira antes que esse serviço desapareça. E o professor Gilberto, com a perspicácia dele, ele logo me agraciou com 10, dizendo que era um projeto de alta relevância. Então, eu tive essa honra de tê-lo como professor. Mais tarde, venho para a FEA em 1990, eu concluí o meu doutoramento em 99. Em 2002, passei no concurso aqui da FEA, passei a ser professor do departamento. E, de novo, tive uma alegria. O professor Reinaldo Guerreiro me chama para substituir quem? O professor Gilberto Martins, que havia criado um evento, o Seminário USP de Contabilidade, nas versões júnior e sênior. Estava na sua terceira edição já com muito sucesso. O professor Gilberto, então, passa para mim a responsabilidade de tocar esse congresso. E departamento, com a coordenação do congresso, altera o nome para Congresso USP de Contabilidade e Controladoria, e o Júnior passou a ser o primeiro congresso de iniciação científica em contabilidade. Então, veja, tive primeiro essa honra de substituí-lo. Fiquei, então, 2004, 2005 e 2006 como coordenador do Congresso USP. E, de novo, fui guindado a substituí-lo de novo. Ele, então, era o coordenador da graduação. Estava ali o embrião da criação do curso de Ciências Atuariais, e aí o professor Fábio me chama de novo para substituir quem? O professor Gilberto. Então, para mim, foram honras inestimáveis. Ter substituído o professor Gilberto, criador do Congresso USP, e depois conduzir a graduação que ele vinha coordenando já há alguns anos. Ele que, em 75, entrou na FEA como professor do Departamento de Administração, mas em 2000, ele nos brindou com a vinda para o departamento. E já em 2001, como professor do departamento, ele criou o congresso. Então, isso é de extrema relevância, esse que é o maior congresso de contabilidade no Brasil, né? Que teve na iniciativa dele, né? Assim, o embrião, vamos criar. E graças ao trabalho dele e de todos que participaram, como disse
o Flores, mais de 5.000 pessoas já passaram por aqui nesses 22 anos. Isso é extraordinário, porque criamos um evento do zero e temos um grande evento aí. Mas isso foi iniciativa do professor Gilberto. Isso tem que ficar marcado para sempre, né? Então, essa é uma pequena homenagem para um professor que dedicou, quantos são mesmo, de 75 a 22? 47 anos à USP e 23 anos para o departamento. Por que essa homenagem hoje? Porque em 1º de junho ele foi brindado com a aposentadoria. Então, nós tínhamos que trazê-lo para esse ambiente para homenagearmos. Porque são pessoas como ele que nós precisamos, que criem eventos, que se desenvolvam. Foi um grande professor de metodologia da pesquisa, um grande autor, que certamente modificou a ciência contábil no Brasil. Então, eu, em nome do departamento, e certamente todos os que estão aqui, querem lhe agradecer, professor Gilberto, porque certamente em cada uma das dissertações de mestrado da FEA e de todos os programas, ou de doutorado, está lá a referência Gilberto Martins. Então, meus parabéns, Gilberto. A gente agradece imensamente pelo trabalho que você realizou para a FEA e especialmente para o departamento. E certamente esses meninos aqui, eu não nomeei ainda a Raquel como substituta do Flores, porque terá uma eleição de chefe daqui uns dias. Então eu disse para a Raquel, assim, né? Eu entendo que o próximo chefe é que deve fazer essa nomeação. Mas certamente esses jovens é que tocarão esse congresso por mais 30, 40, 50 anos, Gilberto. Então, para nós, é uma alegria tê-lo aqui, e eu quero te chamar aqui para que todos lhe vejam, para me entregar um mimo. Coisa muito simples, mas para que você guarde em sua casa. Obrigado. Sim, claro. Vou tirar uma foto aqui, Gilberto, só para... Opa, claro. Só uma fotinha sim. aqui para ficar para a posteridade. No meu caso, isso é importante. Tá certo? Então, pessoal, eu realmente fico muito orgulhoso. Eu vou sentar aqui um pouquinho só. Como eles me convidaram e disseram, olha, é a sua aposentadoria, você prestou muito serviço e tal. Então eu vou tomar um minutinho de vocês e falar, Um pouquinho mais perto do microfone. aí falar rapidamente sobre minha carreira aqui. Realmente foi muito honrado, tive muita honra de participar da FEA. Mas antes disso eu quero pontuar duas coisas. Primeiro, a Dolores, parabéns, gostei de saber de uma mulher dirigindo a FEA, uma mulher já com uma tradição na área de mulheres na economia, acho interessante, bacana, que você tenha uma boa gestão e faça um bom trabalho. Quero, não porque o Valmor rapidamente foi muito gentil comigo, e eu não é que eu estou retribuindo, eu estou sendo exatamente o que eu pensei quando fui convidado. O Valmor, ele ficou 4 anos como chefe de departamento aqui na contabilidade, ele honrou esse cargo. Eu fui testemunha durante esses 4 anos, ele batalhou, fez muitos projetos, idealizou e instalou projetos aqui no departamento. Eu acho muito bacana que uma pessoa assim, educada, tranquila, fácil de falar, muito sereno,
fez legal. Eu gostei muito, você honrou o nome da chefia do departamento. Outra questão que eu queria falar com vocês, como o Valmor já citou, eu entrei aqui em 1975, portanto 47 anos. É realmente um período bastante longo. Mas interessante, como eu curti esse tempo de uma forma bastante intensa, eu acho que foi rápido até. Interessante essa reflexão que eu ando fazendo. Naturalmente, né, você sai do circuito e fica pensando o que você fez. Não. Eu, particularmente, acho que realmente foi muito intensa a minha participação. Eu comecei no departamento de administração, dando aulas na área de métodos quantitativos. Ainda no departamento, eu fui professor, obviamente, da graduação e também da pós-graduação em contabilidade, em estatística. Ainda no departamento, eu fui convocado ou convidado pelo reitor para compor uma comissão que estudar a viabilidade da USP Leste. Eu tive a honra de participar dessa comissão e a USP Leste está lá já há 10 anos, há mais de 10 anos. Foi uma tarefa muito interessante. Eu me convivi com vários colegas de outros departamentos, outras unidades, e aprendi muito. Ainda nessa época, na administração, já no final dos anos 90, o professor Massayuki, aqui do departamento, me convidou, falou: Gilberto, você poderia dar uma mão para a gente aqui em metodologia? Que havia acontecido um caso muito chato, que a professora Jacira, que administrava essa disciplina, faleceu. E aí ele me pediu. Eu falei: não, tudo bem, eu vou ajudá-lo. E vim para cá, no final dos anos 90. Então eu dava aula lá no departamento de administração e dava aula aqui no mestrado. Foi um período muito interessante e só para observar, eu era turno completo, não era tempo integral. Participei desse período e aí eu acho que, por ter colaborado com o departamento, uma comissão de 3 colegas aqui do departamento foram lá no departamento de administração, me convidaram: Gilberto, você poderia fazer o concurso de titular, eu naquela época era livre docente, no departamento de contabilidade e ficar lá conosco. E eu fiquei muito honrado, vim para cá, fiz o concurso em 2000 e estou aqui até agora, 2022. Eu acho que foi uma recompensa pelo meu colaboração que eu fiz com o departamento, dando aula de metodologia, nem sendo professor do departamento. Aí chego aqui em 2000 e realmente foi ótima a mudança. Interessante essa observação, eu pensando nisso, não há essa mudança de professor de departamento. Infelizmente, uma coisa que deveria pensar, sabe, você que é diretora agora, Dolores, uma transição de professores entre departamentos. Do jeito moderno de conhecimento, eu acho que isso, claro está, que a gente conhece bem a USP, ela é bastante conservadora. Mas, então, eu fui um dos únicos, nesses 50 anos, a mudar de departamento. Saí do departamento de administração e vim para o departamento de contabilidade. Bom, 2001 eu criei esse congresso, uma coisa fantástica, foi muito interessante. Eu e um doutorando, o Carlos Renato, ele me ajudou e a gente foi e acabou fazendo o primeiro, o segundo e foi tocando o barco. Foi uma experiência, como o Flores falou há pouco, quantos defenderam aqui os trabalhos. Eu fico pensando e pensei nesses dias, quando eu apresentei o primeiro paper, o primeiro manuscrito lá no congresso da ANPAD. Puxa, parecia que estava defendendo uma tese. É muito bonito a gente ser autor, não é? Eu não tenho dúvida que vocês estão muito orgulhosos. E aí foi. Ainda no ano de 2001, eu criei as discussões metodológicas. Era um evento que eu fazia mensalmente, exceto, evidentemente, no período das férias, e foram mais de 130 reuniões.
É também um espaço muito importante que eu gostei muito de fazer, porque os alunos de graduação, de pós-graduação, mestrado e doutorado, vinham apresentar os seus projetos e a gente discutia esses projetos. Como lá no Departamento de Administração e aqui, eu fui coordenador da graduação. Lá em alguns anos e aqui também. Opa, tudo bem, eu estou terminando. Essa minha história é muito longa. Desculpe, mas eu já estou finalizando. Aí, eu fui coordenador e fui eleito presidente da comissão de graduação. Frequentei o conselho de graduação da universidade com muita satisfação, conheci um pouco melhor a graduação aqui na FEA. Depois fui coordenador do pós-graduação aqui na contabilidade e também fui eleito presidente da comissão de pós-graduação, também participei desse colegiado na universidade. Nesse período fui autor de 8 livros, autor e coautor de 8 livros, e para preparar aqui o meu improviso, eu fiz uma contagem já há algum tempo atrás, são mais de 240 mil livros que eu vendi, vendidos. Eu fico muito... Bom, também, tanto esse tempo, né, dá... tantos livros em tanto tempo, dá um número extraordinário. Eu fui também editor da revista, fui com muita honra, fiquei período curto, mas fiquei muito assim, satisfeito de ter coordenado a revista. E é isso. Olha, realmente esse meu improviso meio atrapalhado, meio capenga, mas me desculpem, eu me estendi um pouco, mas olha, estou muito satisfeito, agradeço ao Vamor e ao Flores, e é isso. Muito obrigado. Parabéns, Gilberto. É a única coisa que podemos dizer. Parabéns e obrigado. Valeu. Obrigado, bom trabalho. Posso? Então, isso. Nesse momento, então, se desfaz a mesa diretiva de início dos trabalhos do Congresso USP, agradecendo a todos os participantes. Muito obrigado, professora. Muito obrigado. A professora Raquel permanece conosco. Nós vamos fazer o anúncio dos melhores trabalhos do Congresso, juntamente do prêmio de tese e dissertação do nosso programa de pós-graduação. Lembrando que a entrega dos certificados para os participantes que estão atendendo ao Congresso presencialmente vai ser realizada amanhã no nosso coquetel de confraternização, e os que não estão presencialmente vai ser encaminhado, obviamente, por e-mail, né, os respectivos certificados. Então, da primeira área de atuária, coordenada pelo professor Roberto Bongiovanni Casari, foram indicados os seguintes trabalhos. E se o sistema falhar, uma avaliação de risco sistêmico da prática Bank Assurance no Brasil, ceder a perder, avaliação das metas atuariais de entidades fechadas de previdência complementar, solvência no mercado segurador brasileiro,
as práticas de governança corporativa, o nível de exposição ao risco e a qualidade dos lucros reportados importam, e o trabalho escolhido como melhor desta área. E se o sistema falhar, de autoria do professor João Vinícius de França Carvalho e Acácio Silva Guimarães. Bom, em relação à área de auditoria e perícia, que é coordenada pelo professor Paulo Roberto da Cunha, os indicados foram os 3 indicados, por favor. Relação entre o ceticismo profissional de auditores internos e a percepção de riscos nos controles internos. The Push, o dilema da proteção do whistleblower e as decisões de denúncias entre os auditores independentes. E primeiras impressões, análise da confiança facial dos executivos a partir da percepção dos auditores independentes. E o vencedor foi... Primeiras impressões, análise da confiabilidade facial dos executivos a partir da percepção dos auditores independentes, de autoria de Kalina Kelly Miranda Leite, Patrícia Pereira Castro, Ana Carla de Carvalho Correia e Werner Glaucio Lopes Lucena. Parabéns a todos os autores. Os melhores trabalhos indicados para auditoria e perícia foram produção científica sobre compliance, estudo bibliométrico na base SPEL, a IFRS 17 no Brasil, uma pesquisa documental considerando as Big Four. E o trabalho ganhador foi a IFRS 17, uma pesquisa documental considerando as Big Four. Isabela Garcia Coelho, Camila Soenta, Nascimento. Parabéns. Agora a premiação da área de contabilidade financeira, primeiro do congresso principal, do 22º Congresso USP, e depois de iniciação científica, né? A coordenação é pela professora Isabel, de Portugal, e pela professora Bianca Checon e professora Verônica de Fátima Santana, as duas do Brasil. Os indicados foram a influência da distância cultural da controladora no gerenciamento de resultados das subsidiárias estrangeiras, a influência dos traços de personalidades narcisistas dos CEOs no endividamento das empresas brasileiras não financeiras listadas na B3 e, por fim, a simetria da informação em empresas em recuperação judicial, o caso da Eternit. E o vencedor foi a influência dos traços de personalidade narcisista dos CEOs no endividamento das empresas brasileiras não financeiras listadas na B3, de autoria de Ana Paula da Silva de Oliveira e Najá Alane Santos Garcia. Parabéns para os Parabéns aos autores. Em relação ao Congresso de Iniciação Científica, ainda na área de contabilidade financeira, os 3 indicados foram a acurácia das previsões de lucro, tem relação com os vieses presentes nos relatórios dos analistas, um estudo no Brasil e nos Estados Unidos, os determinantes do controle financeiro pessoal, um estudo dos discentes em ciências contábeis, e, por fim, os ciclos econômicos influenciam a relevância das provisões e passivos contingentes, um estudo das companhias brasileiras de capital aberto. E o vencedor foi... A acurácia das previsões de lucros tem relação com os viés presentes nos relatórios dos analistas, um estudo no Brasil e nos Estados Unidos, de autoria de Paola, Júlio César, Otávio e Paula Carolina. Parabéns aos autores. Na área de contabilidade gerencial, os trabalhos indicados foram: porque não deu certo, fatores inibidores à institucionalização de gestão de custos interorganizacionais, geradores de conflitos cognitivos e efeitos no compartilhamento de informações intragrupos em cooperativas, reflexos dos conflitos cognitivos, cooperação e confiança no compartilhamento de informações e efeitos na inovação gerencial. E o trabalho vencedor foi reflexo dos conflitos cognitivos, cooperação e confiança no compartilhamento. Ilse Maria e Renata Mendes. Meus parabéns. No âmbito dos trabalhos de iniciação científica da área de gerencial, os indicados foram reflexos da pandemia da Covid-19 na gestão do agronegócio, contabilidade a serviço do crime, informações contábeis geradas e utilizadas por organizações criminosas do tráfico de entorpecentes, do campo à feira, um olhar sobre a gestão financeira no contexto da agricultura familiar. E o trabalho foi reflexos da pandemia da Covid. Tamira, Sérgio, Giancarlo, meus parabéns. Na área de contabilidade governamental e terceiro setor, do Congresso USP, 22ª edição, pela coordenação da professora Cláudia Ferreira e do professor Janilson Antônio da Silva Suzart, os 3 indicados foram Contabilidade, Prática Social e Discurso Político na Prestação de Contas de 2014 do Governo Federal, Effects of the Iron Cage on the Social Participation Effectiveness in the Participation Budgeting,
E o último foi análise dos fatores determinantes da dependência financeira dos municípios brasileiros ao FPM. E o vencedor foi, trabalho do meio, que é o Effects of Iron Cage on the Social Participation Effectiveness, Ricardo Rocha Azevedo, Ricardo Lopes Cardoso, Armando e Brian, os autores. Em relação ao Congresso de Iniciação Científica da área de Contabilidade Governamental, os 3 indicados foram a avaliação da eficiência dos estados na abertura dos leitos de UTI, a estrutura da DRE e alterações propostas pelo IASB, análise comparativa entre entidades transnacionais e do terceiro setor, e determinante a transparência nas câmaras municipais da região metropolitana de Belo Horizonte. E o vencedor foi avaliação da eficiência dos estados na abertura dos leitos de UTI, de autoria de Caio e Marcelo Álvaro da Silva Macedo. Parabéns aos autores. Na área de educação, respectivamente coordenada pelas professoras doutora Bruna Camargos e Vilma Genise Lonsky, os trabalhos indicados foram: produzindo análises situacionais em pesquisas na contabilidade, uma perspectiva pós-moderna, orientação para comparação social e uso de redes sociais por estudantes brasileiros de ciências contábeis, do presenteísmo ao virtualismo, o papel social do aluno por detrás das câmeras no período pandêmico. Orientação para comparação social e uso de redes sociais por estudantes brasileiros de ciências contábeis, Alisson e Flaviano, trabalho ganhador. Os trabalhos de iniciação científica indicados para a área de educação foram análise do posicionamento digital das organizações contábeis do Distrito Federal, a influência do temperamento no processo de aprendizagem dos estudantes de ciências contábeis, inteligência emocional e habilidades de comunicação interpessoal de estudantes de ciências contábeis. E o trabalho vencedor foi análise do posicionamento digital das organizações contábeis do Distrito Federal, Bruna Martins e Eduardo Bonassar. Parabéns. Em relação à área de tributos, que é coordenada pelo professor Otávio Gomes Cabello, os indicados foram influência do gerenciamento de resultados no Value Relevance da surpresa na despesa fiscal, Task Risk afeta a avaliação do investidor quanto a Tax Avoidance, parcelamento tributário como determinante da agressividade fiscal de empresas brasileiras abertas. E o vencedor foi influência no gerenciamento de resultados no Value Relevance da surpresa na despesa fiscal de Gislene, a Márcia Martins Mendes de Luca e Gerlando Lima. Parabéns aos autores. Em relação ao trabalho ao Congresso de Iniciação Científica, os 2 indicados foram taxa efetiva de imposto, desempenho das empresas regulamentadas pela Comissão de Valores Mobiliários, uma análise de dados em painel clusterizado no período de 2011 a 2020 e efeitos da pandemia da Covid na arrecadação da dívida ativa do Estado da Paraíba. O vencedor foi os efeitos da pandemia da Covid-19 na arrecadação da dívida ativa dos autores de Natália, Isabel Joselita, Paulo Germano e Caroline Araújo Costa. Parabéns aos autores. Na área de relato integrado, coordenada pela professora doutora Elise Zaro, os trabalhos indicados foram: cultura nacional importa, fatores determinantes da responsabilidade social corporativa em mercados emergentes, governança corporativa islâmica e sustentabilidade, evidências sobre a estrutura de governança, sharia dos bancos islâmicos da Arábia Saudita, a relação da divulgação das práticas ESG com o valor de mercado das empresas brasileiras de capital aberto. E o trabalho ganhador foi a relação da divulgação das práticas ESG. Maíra e Moisés Ferreira da Cunha. Meus parabéns. E os trabalhos de iniciação científica indicados nessa área foram responsabilidade social corporativa, uma análise das 20 maiores empresas em valor de mercado listadas na B3 sobre o olhar piramidal da responsabilidade social, a divulgação dos créditos de carbono nos relatórios de sustentabilidade do setor energético brasileiro, os passivos ambientais e o alinhamento das informações integradas, um estudo com base na África. A divulgação dos créditos de carbono nos relatórios de sustentabilidade do setor energético brasileiro, um estudo comparado em empresas das regiões Sudeste e Nordeste. Thaís e Tânia, meus parabéns. Em relação à área de diversidade, a gente tem aqui vários coordenadores, a professora Silvia, a professora Glória, Sandra Maria, Naoko, a Ana Carolina, Nathalie, Estefânia e a professora Rufi, que eu gostaria de apresentar os 3 indicados, que foi políticas corporativas de apoio aos empregados LGBT+, e o desempenho empresarial,
um estudo no contexto brasileiro, diversidade de gênero do Conselho de Administração e desempenho financeiro de empresas brasileiras transnacionais sobre a ótica da teoria de dependência de recursos e, por fim, evidências do sofrimento psíquico entre profissionais de contabilidade na Grande de Fortaleza. E o vencedor foi Evidências de Sofrimento Psíquico entre Profissionais de Contabilidade na Grande Fortaleza, de autoria de Carlos Adriano Santos Gomes Gordiano, do Ceará. Parabéns. E, por fim, em relação ao Congresso de Iniciação Científica, o primeiro indicado, Como Me Vejo, Como Sou Visto, relato integrado, indicadores de diversidade no mercado de trabalho, Mulheres e a Pesquisa de Contabilidade no Brasil, análise das publicações em periódicos na área em 2021, Mulheres no Conselho de Administração, qual o risco? E o vencedor foi Mulheres e a Pesquisa em Contabilidade no Brasil, análise das publicações em periódicos na área em 2021. Parabéns aos autores. Parabéns aos autores. E agora os trabalhos indicados para a sessão plenária. Dividend et Impera, a financial assessment of the concentration in the Brazilian insurance market. Disentling the association between ESG and analyst forecasts. No More Martyrs, rhetorical analysis of a counter-account of violence against LGBTQIA+ population. E o trabalho vencedor foi No More Martyrs, de João Paulo Rezende Lima. Meus parabéns. Bom, então, como tradição também aqui no Congresso, a gente vai premiar agora os melhores trabalhos de mestrado e doutorado que foram defendidos do PPGCC no ano passado, tá? Então, o melhor trabalho de mestrado foi de autoria do Flávio Riberi, com a orientação do professor Fernando Dalry Murcia e da professora Marajane, com o título Exame do Comportamento dos Acrús Discricionários a partir de reconhecimento de perdas por impairment. Então, parabéns, Flávio. Estou vendo que ele está ali, então, parabéns. Em relação à tese de doutorado, foi de autoria da Suzana Cipriano Dias Rafaeli, de orientação do professor Luiz Eduardo Afonso, e o título do trabalho foi Progresso ou Estagnação nas Pesquisas em Contabilidade, uma análise à luz da filosofia de Larry Laudan. Só parabéns aos Suzana, autores e orientadores dos trabalhos. Parabéns, professor Luiz Eduardo. Apenas reiterando que os certificados para os congressistas que estiverem presencialmente vai ser entregue amanhã durante a sessão do coquetel, e para os que não estiverem atendendo pessoalmente, se estiverem à distância, a gente vai encaminhar por e-mail. Muito obrigado. Nós agora damos prosseguimento à primeira palestra de abertura do Congresso.